Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Ouvintes, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Ocovita Literatura, o espaço sob a égide da Associação de Autores da Willa, que leva até si todas as segundas e quinta-feiras no seu rádio o que de bom se faz ao nível das artes nesta província da Willa. Na edição de hoje trabalham para si o Caetano Borges e também o Macaran Cardoso nos cuidados técnicos. Realiza e apresenta o João Catombela. Portanto, hoje nesta edição do seu e nosso Ocovita Literatura a ser emitido de forma diferente e fora da província da Willa, tendo em conta a dimensão do autor, com quem vamos conversar então nesta edição do seu e nosso Ocovita Literatura, o jovem Salomão Japão, ele que é membro da Associação de Autores da Willa, com uma obra publicada no nosso portal da ASA Willa, é residente na cidade de Moçambique e aqui na província do Namibe. Hoje, de forma descontraída, vamos aqui manter a conversa dentro de sensivelmente 50 minutos para então podermos ouvir aquilo que o jovem Salomão Japão perspectiva e aquilo que tem sido o seu dia a dia, e também falarmos um bocadinho daquilo que serviu-lhe de inspiração para então ir escrevendo os seus poemas, que de certa maneira acredito que o amado ouvinte já terá lido ao nível do portal da ASA Willa, que é o www.academiadeautoresdawilla.net. Agora que estamos apresentados, amado ouvinte, eu convido-lhe a acompanhar a nossa saudação musical. Mariazinha, o apelo que é de casa. Mariazinha, o apelo que é de casa. Candale de vida, candale de vida, mamãe, eu não sou. Mariazinha, lelo que a senhora dona.
Depois da nossa saudação musical, vamos então aqui estender a conversa com o nosso convidado, convidado de honra deste seu e nosso Ocuvita Literatura, mas eu não vou antes saudá-lo, sem antes apresentar-vos quem é de facto o autor. Salomão Japão é um autor e membro da Asa Huila, sei que está correto, é poeta, guitarrista, professor. Ele nasceu no Lubango, na província da Huila, isto a 20 de outubro do ano de 2000. Salomão, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre é um prazer fazer parte desta jornada e vamos estar aqui a falar um pouquinho sobre a minha vida artística e não só. É verdade, vamos aqui falar então dentro de sensivelmente 50 minutinhos, falar um pouco da sua vida e também daquilo que são as suas aspirações, não é? Do dia a dia e também daquilo que o motiva a escrever, já que sabemos que para além tanto de escritor, poeta, é também de guitarrista. Como é que é essa sua vida de artista? Como foi dito cá, além de poeta, ator, também sou guitarrista. E a vida é um pouquinho difícil, né? Conciliar essas todas as carreiras, apesar também de ser professor, é um pouquinho difícil, mas aos passos, gerindo bem, vamos conseguir, vamos conseguindo acautelar. Pois é, diga-nos uma coisa, quando é que começa esta tua veia poética? Onde é que nasceu? Terá alguém na família que também dedica-se à literatura ou à escrita de poesias ou então de música? Teria servido de inspiração para si? Portanto, a vida poética começa no final de 2016. Isto é, por intermédio de alguns amigos. Antes de ser poeta, já fui ator, fazia parte de um grupo teatral que tem como nome Zumboká. Que língua é essa, Zumboká? O que é isso? Zumboká é uma língua, acredito eu, que para não estar aqui a mentir, fiote ou nhaneca. Não, nhaneca, que quer dizer correr. Ok, quer dizer correr. É um grupo onde eu fazia parte e lá também, além de alguns autores, tinha alguns poetas que inspiraram-me, no caso da Caesunga e o poeta Dom dos Pés Descalços. Foi esses que deram esse impulso para que eu estivesse na vida artística ou na poesia. E ali fui ganhando essa paixão de ser poeta. E não só, também em 2017, já no início, várias pessoas incentivaram-me a continuar na vida poética por causa dos escritos que eu fazia, né? De forma de brincadeira. Então algumas pessoas foram dar impulso, não, tens talento, continua. No caso do professor Lupenha, que foi um dos precursores também nessa carreira, e também da professora Mariana, uma membro do Levar Huila. Pois é, já falou aqui tanto desta experiência, mais ou menos há quanto tempo é que escreve? Acredito que já estou a caminho de 7 a 8 anos a escrever, porque me lembro muito bem, o primeiro livro, o primeiro e-book lançado na Academia de Autores da Huila foi em 2021. Estou há 8 anos a escrever. Qual foi o título do primeiro livro que lançou através da Academia de Autores da Huila? O primeiro livro que foi lançado tem como título A Volta da Mente em 80 Dias. Por acaso eu tive contacto com este livro e pude perceber o conteúdo dele é bastante rico e também incentivador. Eu gostava que dissesse-me o que é que retrata de facto este livro. Portanto, A Volta da Mente em 80 Dias retrata um pouquinho sobre a vida social. Foi uma experiência muito fora do comum, porque eu escrevo mais romance, mas A Volta da Mente em 80 Dias abrangiu muito a vida social, os factos que temos visto na sociedade, algumas preocupações constatadas. Então A Volta da Mente em 80 Dias retrata isto, a vida do povo e não só. Eu, pelo menos, depois de ter contacto com a sua biografia, eu pude perceber que também passou por várias peripécias, desde a perda do pai e outras que também o terão então moldado para ser o homem que é. Será que é por essa razão que também inspirou-se em escrever este livro, A Volta, a cabeça em 180 dias? Foi um dos motivos que me incentivou a escrever o livro A Volta da Mente em 80 Dias. Por quê? Porque eu me sentia um pouquinho isolado, distante do mundo. Então eu queria exprimir o que eu sentia naquele momento. Então a única maneira de exprimir era através da poesia, era através dos escritos. Então foi uma das maneiras que eu conseguia exprimir o que eu sentia. E desta maneira me libertava daquilo que me afligia.
Sei que também este primeiro livro foi publicado através da Asa Willa, tanto a Associação de Autores da Willa, que tem o seu portal no qual são publicadas as obras no formato digital ou em e-book. Como é que foi o teu contacto com a Asa Willa? Sendo que vive no Namibe, não é? Portanto, antes de viver cá em Moçambique, vivia na Willa e foi lá onde os 2 primeiros e-books foram escritos. Portanto, o primeiro contato com a Asa Willa foi muito bom. Foi uma experiência enorme, ganhei mais conhecimento e acredito eu que foi um dos maiores passos que eu pude dar nesta minha caminhada, estar na Asa Willa e ser um dos membros. Portanto, tenho ganhado várias experiências e acredito que ainda ganharei mais. Pois, estimado ouvinte, este continua a ser o seu e nosso Ocuvita Literatura, hoje de forma diferente, a ser emitido na rua, aqui na marginal do Namibe, onde estamos a conversar com o autor Salomão Japão, ele que também é membro da Associação de Autores da Willa. Já sabe que está a acompanhar-nos do seu rádio ou através da internet. Estamos aqui na rua, como se pode perceber pelo ambiente, pelo movimento, a conversar então com este jovem que tem muito pela frente. Ele que está aqui então a contar-nos a sua vida, desde a vida artística até a vida pessoal. Salomão, aqui uma questão que me chama a atenção. Eu sei que pelo menos a Asa Willa realizou o seu primeiro encontro de autores no ano passado e o Salomão foi um dos participantes a este encontro. Foi distinguido com um diploma de participação, bem como também agraciado com o primeiro dicionário de autores da Willa produzido por esta organização não governamental com fins artísticos e culturais. Diga-nos como é que foi essa experiência de ter participado do primeiro encontro provincial de autores da província da Willa, em que participaram mais de 100 autores, não só da Willa, como também do Namibe, como é o caso, do Uambo, e também tivemos aqui participações internacionais como Portugal, Brasil, enfim. Como é que foi a experiência? Portanto, no que tange ao primeiro encontro de autores da Willa, foi uma experiência enorme e bastante gratificante. Como foi bem dito cá, fizeram parte vários autores e de inúmeras localidades. Portanto, pude ganhar experiência, pude conhecer pessoas e pude perceber qual é a força que a arte, no geral, tem. Aprendi muito e acredito eu que ainda vou aprender mais. Então, esses encontros, o primeiro encontro de autores da Academia da Willa foi muito bom, foi muito aproveitado e será um encontro relembrado por vários anos, acredito eu, porque foi um impulso não só na minha vida, mas também na vida de outros autores que fazem parte da Academia da Willa. Pois, e falando tanto desta força que conseguiu receber e deste aprendizado do primeiro encontro provincial de autores da Willa, o que é que a poesia tem trago para a sua vida pessoal? Não só na vida profissional, como sei que também é professor. Que experiências que lhe trouxe a literatura na tua vida? Portanto, eu tenho dito sempre assim, as coisas torpes também têm poesia. A poesia está em todo lugar. Então, com a poesia eu pude perceber, a minha cosmovisão mudou. Tal como o senhor Valdemar tem dito, a diferença entre um poeta e uma pessoa normal é o olhar. Então, nós poetas temos um olhar diferente, um olhar mais longínquo de outras pessoas. Então, a poesia tem contribuído muito na minha vida, tanto pessoal como profissional, porque ela acautela, ela acalma, ela dá aquela esperança, aquele gostinho da vida. Então a poesia tem dessas de levantar o abatido, de transmitir paz, amor e dar aquela alegria que as pessoas às vezes já esqueceram outrora. Essa é a magia da poesia. E falando dessa magia da poesia, quais são os temas que mais explora para os seus escritos? Já falou aqui da questão do dia a dia das famílias angolanas, que vai sendo caracterizada com o alto custo de vida, algumas vezes as desilusões que vão se tendo, quer na vida pessoal, quer na vida sociopolítica. Que temas é que tem estado a explorar para então elaborar os seus textos poéticos? Portanto, eu pego uma frase do senhor Katumbela, que disse que não fala de Deus nem do diabo. Portanto, no meus escritos eu retrato mais sobre o amor. Eu gosto de falar muito de amor, pois o amor, quem ama é luz, e o ser de luz nunca morre. Então eu retrato mais sobre o amor, busco a união das pessoas, a irmandade.
Então, acredito que este é muito forte, o amor, mas também falo um pouquinho sobre a situação atual, né, da sociedade, um pouquinho sobre a juventude, essa correria bastante que a juventude tem, como é que eu diria, essa ambição da juventude em querer tudo na hora. Então retrato sobre isso, mas o meu foco é o amor. Modo ouvinte, para você que só agora ligou o seu rádio, saiba que está em companhia do seu e nosso espaço Ocuvita Literatura, um espaço da Associação de Autores da Huila, que tem por objetivo divulgar os atos feitos por jovens huilanos ao nível das artes nesta parte do país, quer da poesia, da escrita, da música, da pintura e também da escultura. Hoje, de forma diferente, a ser emitido aqui na cidade de Moçambique, nesta bela marginal daqui do Namibe, a sermos acariciados pela brisa do mar e próprio de poeta. Eu sei que os poetas gostam desse ambiente. Será que este clima daqui do Namibe tem estado a contribuir para que vão surgindo mais textos da autoria de Salomão Japão? Acredito que sim, porque este ambiente calmo é um ambiente favorável para os poetas, para explorarem-se a si mesmo e buscar mais ideias. Então, respondendo à pergunta do senhor Catumbela, tem facilitado sim nos escritos. Por isso eu não consigo ficar 3, 4 dias sem escrever um poema. Sempre tem facilitado muito. Uma premissa calma, uma premissa que de alguma maneira ou de outra obriga a escrever. Obriga crônicas, poesias, músicas, obriga mesmo a escrever. Pois é, e já que diz que o clima e o ambiente obrigam a escrever, sabe-se que a literatura não pode caminhar por si e os artistas muito menos, precisam sempre de apoio. Como é que tem estado a avaliar? Como é que avalia a participação das entidades governamentais, quer de toda da cultura, como também da própria juventude, no apoio a estes artistas que, aos poucos e com o que têm, vão fazendo arte nos vários domínios no nosso país e de forma particular aqui no sul de Angola, no Namibe, na província da Huila? Como é que olha essa participação das entidades na promoção da cultura? Portanto, não sendo muito crítico, no que tange a divulgação, ainda um pouquinho dificultado. Por quê? Porque temos poucos grupos de entretenimento, temos poucos grupos que têm dado esse auxílio. É por isso que a maioria dos jovens tem se deslocado em províncias com grupos maiores, no caso da Huila, Luanda, mas aqui em Moçambique é um pouquinho restrito e há pouco apoio, né, no que tange a vida artística das entidades máximas, e nós gostaríamos que dessem esse impulso, dessem esse apoio para que os jovens não imigrassem mais em outras localidades à procura de apoios para alavancar a sua vida, a sua carreira artística. Portanto, é o que nós pedimos como autores, músicos, entre outros que fazem arte, que é um pouquinho difícil o apoio aqui em Moçambique, é um pouquinho difícil mesmo. Estamos a emitir aqui o nosso programa Ocuvita Literatura a partir da cidade de Moçambique. Diga-nos como é que você caracteriza o movimento cultural aqui nesta província, sendo autor da Asa Huila. Será que tem estado a passar a mensagem aos jovens que queiram ser escritores, pintores ou artistas, de que existe um grupo que tem por vocação promover artistas que queiram ver as suas obras, pelo menos a conhecer outros horizontes, outros limites ao nível do país e do mundo? Sim, temos feito isso. Apesar de ser um pouquinho restrito, mas temos feito isso. No caso, ainda antes de ontem, um jovem contactou-me a perguntar-me onde foi, em que plataforma consegui lançar publicar o meu e-book, e eu informei-lhe que foi na ASA, na Academia de Autores da Asa Huila, onde foi lançado. Então, temos divulgado sim o nosso trabalho, e não só, também aos jovens que querem entrar ou já estão dentro, mas não têm como alavancar a sua vida artística. Então, temos divulgado sim, temos divulgado. Estamos a caminhar a escassos minutos para o fim da primeira metade desse seu e nosso Ocuvita Literatura, hoje de forma especial a ser emitido aqui na província de Namibe, particularmente na cidade de Moçambique, a sua capital, e a conversa aqui com o jovem Salomão Japão, ele que é membro da Associação de Autores da Huila e também autor da mesma associação, com obras bastante sugestivas para o consumo do estimado leitor e também ouvinte desse nosso espaço. E você que é jovem do Namibe, da Huila, do Huambo, do Cubango, de Luanda, você que a esta hora está ligado ao seu rádio e acompanhar o nosso espaço Ocuvita Literatura, já sabes que a Asa Huila tem por objetivo
dar voz e vez àqueles que não a têm, aqueles que buscam um lugar neste mundo em função daquilo que bem sabem fazer. Não hesite, entre em contato conosco através do site www.academiadatoresdawila.net. Aí terás toda a informação necessária para que aquele seu sonho que ainda permanece na gaveta venha então a ser uma realidade e que o mundo possa conhecer as suas ideias, possa também saber aquilo que se pode fazer, que se pode vir destes jovens que são ou que fazem parte da geração proibida de falhar. Por cá vamos continuar a conversa com o jovem Salomão Japão. Salomão, eu sei que tiveste uma infância difícil, disseste-me também que em função da sua condição física foi sofrendo alguma discriminação, segundo o que nos consta, mas mesmo assim ainda conseguiu, por várias forças, assim posso dizer, conseguiu dar volta por cima e num exemplo claro de resiliência e também superação. Hoje o Salomão Japão é o Salomão Japão e conhecido pelo mundo através da literatura. Como é que foi superar estes momentos difíceis, para além da perda do seu pai aos 3 anos de idade? Como é que foi isso? Portanto, pedras no caminho sempre irão existir, mas são com essas pedras que nós iremos construir o nosso castelo. Existiu sim, e acredito que até agora existe um pouquinho de discriminação pela minha condição física, mas não é isso que nos impossibilita de crescer, de vencer. E também foi um dos motivos de eu ter entrado na poesia. Por quê? Porque é ali onde eu encontrei o refúgio, é ali onde eu encontrei o aconchego que o mundo afora não tinha. Então, existiu discriminação sim, mas não foi o motivo de nos rebatermos e de ficarmos atrás, não. Foi mais um impulso para continuarmos a vencer na vida e irmos onde nós queremos ir. Pois nós esquecemos quem nós somos e também nós esquecemos por onde nós queremos ir. Então, a poesia foi esse refúgio, foi esse aconchego, foi esse lar da vida que o mundo afora não tinha para nós. É, na verdade, um exemplo de superação que deve ser seguido por todos os jovens que, de alguma forma, vão sofrendo alguma discriminação, não só em função da sua condição física, mas também, algumas vezes, a discriminação vem também em função da nossa condição financeira, da nossa condição social, e que ainda, tanto acreditamos que o mundo não está talhado para, então, conviver e viver na diferença. Eu gostava de saber de si, como é que foi essa superação, olhando para as pessoas que talvez não acreditavam em si e que hoje, pelo menos, conseguem desfrutar aquilo que ontem duvidaram. É importante, é verdade, muita verdade ali. Hoje as pessoas percebem que a condição física não limita as pessoas e não importa a condição física nós tenhamos, não nos possibilita de vencer. Hoje há pessoas a elogiarem, há pessoas a ligarem para participar em atividades, há pessoas a dizerem não, sim senhora, ele merece estar onde está. Então, aconselho a outras pessoas que estejam na mesma condição a não desistirem, a não se rebaterem e a não ficarem naquele conformismo, não, só assim, então a vida para por aqui. Não, a vida não para por aqui, a vida continua. E o que nós fazemos hoje pode não ser reconhecido agora, mas futuramente algumas pessoas vão dar aquele impulso e vão nos aconselhar a nunca desistir, como eu estou a fazer agora. Pois é na verdade um conselho e no fundo uma mensagem de apelo aos jovens, às pessoas que de alguma forma convivem com alguma deficiência física, social, se calhar até psicológica, mas também podíamos replicar este repto aos ouvintes que vão acompanhando ou que estão ligados ao Ocuvita Literatura, e que possamos então aprender a viver na diferença, a conviver com os outros tal como eles são, porque uma pessoa com deficiência alguma não é diferente de nós, pode sim, embora com alguma limitação, fazer aquilo que nós fizemos, pensar como nós pensamos e se calhar de certa forma agir até muitas das vezes melhores que aqueles que têm toda a condição completa e sem qualquer limitação. Nós vamos convidar-vos a acompanhar um trecho musical para fazermos então um intervalo desse nosso Ocuvita Literatura e voltamos na segunda parte do nosso programa. Volte conosco, não saia daí. Tantas juras nós trocamos, tantas promessas fizemos.
Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais mentir, meu amor da rua 11. Meu amor da rua 11, já não quero mais fingir. Era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nós trocamos. Era tão bela e tão doce nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinha o nosso amor desfeito, que ainda sinto no peito os abraços que nos demos. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhoril, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais mentir, meu amor da rua 11. Meu amor da rua 11, já não quero mais fingir. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos à segunda e última parte do seu e nosso Ocuvita Literatura. Já o dissemos aqui, a ser emitido na província do Namibe, particularmente na cidade de Moçambique, aqui na marginal do Moçambique, se quisermos, na Baía do Namibe. A conversa com o jovem autor Salomão Japão, ele que é membro da Associação de Autores da Willa, autor com obras já publicadas no mercado. Salomão, normalmente a última parte do Ocuvita Literatura é reservada para então o autor falar um pouco de si, né? Queremos, como nós dissemos ao nível da Asa Willa, os santos
santos de casa também fazem milagres. Então eu quero falar de si em termos de projeção. Os fãs do Salomão Japão esperam em termos de trabalho daqui para frente. Aconselho as pessoas a fazerem o download dos 12 e-books já publicados. Tem como título... Lembra só aí, já falou do primeiro, qual é o título do segundo? O segundo é Dois Corações Num Só. É totalmente romance, toca o coração das pessoas sem usar as mãos. Portanto, quem fazer download, acredito eu que de alguma maneira ou de outra viajará na energia das palavras. Doravante, pretendo lançar, né, ou publicar mais um e-book que tem como... não sei se posso falar aqui o título ou fica surpresa. Mas pode dizer o título, pelo menos vai deixar uma água na boca dos nossos ouvintes, que a essa altura estão ligados ao Covita Literatura, e também aqueles que diariamente, através da internet, vão seguindo a nossa página oficial. Tá bem. Só pelo menos o título, né? Para criar água na boca dos leitores, não é? Como já disse, né? Outra hora, a minha vertente é mais romance, então esse novo e-book que vem a caminho tem como título No Topo do Amor. Acredito eu que as pessoas que tiverem contato com o mesmo também viajarão nas palavras, e será um e-book para desgustar mesmo, para apreciar, e pode ser em casa, escola, trabalho, até mesmo com a namorada. Sim, senhora. Mas então, para não esgotarmos tudo que traz de bom este e-book, que de certa forma vai estar aí nas suas mãos, estimado ouvinte e também seguidor do nosso site, o que é que retrata este romance que fala Dois Corações em Um Só? Uma história de quê? Conta-me um bocadinho sobre esta obra. Tá bem, é um romance na verdade, é um romance que retrata sobre duas pessoas que vivem em localidades diferentes, que apesar da distância não foi a dificuldade maior para eles, até mesmo a distância não os separou. Então é um romance que vem retratar que apesar da distância as pessoas amadas sempre encontraram alguma forma ou outra de se reencontrarem. Então o e-book No Topo do Amor retrata mais sobre isso. Olha, eu sei que de facto o romance é um estilo literário que não é fácil de se fazer. Confesso que sou um dos daqueles que quase que não se revê, não diria, não reúne ainda condições para escrever romances. Mas também sei que os romances podem ser adaptados em novelas, em teatro. Com base nisso, o Salomão já pensou um dia em escrever com a intenção de ver os seus textos replicados ou transformados numa peça teatral, numa novela, mesmo num filme? Portanto, como disse outra hora, antes de ser poeta também já fui ator e fui encenador. Escrevíamos algumas cenas, né, de teatro, então nunca escapa. Acredito que doravante, se houver apoio no que tange a isso, alguns dos escritos podem ser feitos para novelas, né? Como foi dito aqui, romances. Acredito que sim. Como temos já uma vertente nesta área, acredito que sim. E será tão fácil para nós. Pois é, para você que só agora ligou o seu rádio, saiba que estás em companhia do Covita Literatura, que vai ao ar todas as segundas e quinta-feira, um produto da Associação de Autores da Huila, que visa então divulgar o que de bom se faz ao nível das artes, quer na pintura, na música, na escultura e também na fotografia. Hoje a conversa com o jovem Salomão Japão, num programa que está a ser emitido de forma diferente e especial a partir da província do Namibe, concretamente no município de Moçambique, aqui na Baía do Namibe, onde está um clima bom para se conversar, e como estamos aqui a fazê-lo com o jovem Salomão Japão, um jovem que, para além de um grande exemplo de superação, é também um jovem com muitos sonhos, que acredito que por força da Associação de Autores da Huila vai então tornando estes sonhos realidades e trazer realidade, assim está certo, e trazer pelo menos as suas ideias aos nossos leitores. Aqui algum desafio que eu tenho estado a fazer aos nossos convidados que vêm ao nosso espaço, que tem a ver com a questão da língua nacional, ou seja, a língua local. Muitas vezes as pessoas dizem língua materna, não sei qual é o termo certo, mas vamos deixar essa questão para com os linguistas, e cá nós vamos continuar então com a conversa com o Salomão Japão. Salomão Japão, domina alguma língua local?
Domino sim. Qual é a língua? Umbundo. Cresci com os meus avós, então deram ali uma pintada de Umbundo. Pois é, e essa pergunta é propositada porque o teu nome, pelo menos o nome artístico, Salomão Japão, não tem nada a ver com isso. O que é que se passou? Não tem nada a ver com isso. O nome artístico, mas o nome do registro tem ali uma pitada de Umbundo. Porque é Salomão Cangulungu Loca, Japão. Loca quer dizer soldado. Soldado. Então tem ali uma pintada de Umbundo, sim. Sim, senhora. E é verdade que a juventude precisa olhar para isso e perceber um pouco dos nossos valores culturais, a nossa identidade cultural, porque afinal é que nos vai juntando aos outros povos e é que nos identifica também como um povo originário de uma certa terra e de uma certa localidade. Já pensou um dia em escrever uns livros em Umbundo, já que diz que fala e domina Umbundo? Portanto, nos meus 12 e-books, sempre tem uma pitada de Umbundo. Tem uma frase que diz assim, se os nomes escapam da mente, diz assim, mesmo sem olhos, de longe o teu corpo eu veria, mesmo sem braços, de longe o teu corpo eu abraçaria. Amenduco sole chalwa, o Fiocoyangue. Então tem uma pitada de Umbundo sempre nos meus versos. Tem. Sim, senhora. Qual é o público para que escreve? Escreve mais para crianças? Já que fala aqui do romance, sobretudo este último romance que já está publicado, que é Dois Corações em Um. Para qual público você escreve? Portanto, acredito eu que os meus escritos são mais para públicos. Tenho como público-alvo pessoas adultas, pessoas que entendem já sobre amor. Não aconselho muito para crianças, né? E por que não aconselha para crianças? O que é que tem nele? Tem algumas linguagens que não são próprias para as crianças. Que não são próprias para as crianças, mas para pessoas adultas. Pois é, e como disse aqui, estimado ouvinte, continua a ser o nosso convite à literatura a ser emitido a partir da província do Namibe, particularmente no município de Moçambique, aqui na Baía do Namibe, onde nos encontramos a conversar com o jovem Salomão Japão. Salomão, durante a tua vida sofrida, mas que também com muitas vitórias a nível pessoal, diga-nos o que é que lhe terá marcado de alguma forma e que ainda se lembra hoje? Portanto, várias coisas. Uma das coisas que eu nunca me esqueço até hoje foi a minha passagem no magistério primário da Willa e o primeiro encontro com os autores da Willa também. Por quê? Porque ali no magistério primário conheci pessoas especiais que me deram esse impulso. Para que eu continuasse a acreditar no meu sonho. No caso do professor Lupenha, a professora Mariana, mais outros. Também alguns amigos, né? Conheci lá e ganhei muito por conhecê-los. E o meu primeiro encontro com os autores da Willa, nesse caso o senhor Valdemar, ao qual sou grato pela oportunidade que tem nos dado, foi uma das coisas que até agora também não consigo esquecer. Sou grato. Como é que foi esse encontro então, o primeiro encontro com a Associação de Autores da Willa? Portanto, o primeiro encontro com a Associação dos Autores da Willa foi por intermédio do professor Lupenha. Foi ele quem levou-me no local e apresentou-me os membros que fazem parte, e foi ali que eu conheci o senhor Valdemar. Eu disse, no momento que eu estive lá, estou no lugar certo, acredito que aqui valorizam o que eu faço e será um ganho estar cá. E, como é óbvio, foi assim um ganho. Sim, senhora, está sendo no lugar certo e por isso mesmo que nós acreditamos em ti e sabemos que has de chegar longe com o seu sonho a ser realidade, não só ao nível da província da Willa, mas como também ao nível desta província do Namibe, que te recebeu de braços abertos, um jovem nascido no Lubango, hoje a fazer vida aqui na cidade de Moçambique, na província do Namibe. Eu tenho informação de que também, pelo menos teve uma passagem pelo bairro da Caluva. Né? Estudou no bairro da Caluva, na escola 1 de junho, acredito ser isso. Que memórias tem daquele bairro, já hoje tido como o bairro mais perigoso do Lubango? Que memórias é que tem daquele bairro? Portanto, é óbvio, é um bairro perigoso, mas foi um bairro muito bom.
muito bom em particular, né? Por quê? Porque foi o bairro que nos viu a crescer, o bairro que nos viu a nascer, foi o bairro que nos tornou quem nós somos hoje. E tal como a minha avó dizia, não podemos esquecer de onde nós saímos. E apesar da delinquência, né, de ser tamanha, mas existem jovens que têm foco, jovens que têm perspectiva na vida e jovens que se ingraram na vida. Tem vários jovens lá que saíram do bairro hoje. Conhece alguns jovens que de alguma forma cresceram, vieram no bairro da Caluva e hoje são diferentes daquilo que se diz dos jovens daquele bairro? Sim, conheço. Um deles foi o dono de Cheve Descalço, também professor hoje em dia, e outro foi o poeta Ndaka Essunga, que agora está em Luanda, faz parte, tá fazendo lá novelas, e outro foi como eles chamavam, né? Tisha, o senhor Batista, também, que agora tá em Benguela, é médico, e tem outros mais que saíram do bairro mais vitorioso, não se desviaram como outros fizeram, não. Vocês, amado ouvinte, nós também vamos aqui deixar-lhe esta palavra de força, de encorajamento. Você que vive na Caluva, receba já o nosso grande abraço a partir daqui tanto do Covita, da equipa toda do Covita Literatura e também desse vosso irmão Salomão Japão, ele que cresceu ali, viu a sua vida a nascer daí e então hoje já dá passos grandes no mundo da arte, no mundo da literatura. Não desista, não baixe a cabeça, não baixe a guarda, não te entregues ao ofício, não te entregue à bandidagem, não te entregue à prostituição. Saiba que há sempre alguma coisa para se fazer na vida para que você então consiga vencer e alcançar os objetivos para os quais vai lutando. Salomão, o Salomão é irmão de quantos irmãos? É irmão de 2 irmãos. De 2 irmãos. Quem é o mais velho? Eu costumo perguntar isso sempre na última parte do nosso programa. Quem é o mais velho? O mais velho chama-se José Japão, é o mais velho. Só somos, não sei se digo infeliz ou felizmente, somos todos homens, não tem nenhuma menina e somos apenas os 3. Eu sou o caçula, né, da família, neste caso. E como é que tem sido a convivência lá em casa entre os irmãos? Portanto, raramente nos encontramos. Por quê? Porque todos trabalham em províncias diferentes. Nos encontramos só nas épocas festivas e tem sido bom, matamos as saudades, conversamos, aproveitamos o máximo os poucos momentos que nos possibilita termos juntos. Sempre é bom, mas temos comunicações sempre um com o outro e assim a vida vai fluindo. O Salomão é filho de quem? É filho de tanto, já sei que o pai partiu para outra dimensão, mas pelo menos tem a mãe, mas ainda assim, em jeito de honra e tributo ao pai pelo dom da vida, qual era o nome dele, qual é o nome da mãe? O pai chamava-se, quando teve em vida, Tito Japão, e a mãe é Angelina Samba. Sei que certamente estará a ouvir o nosso programa. Mandamos um abraço à mamãe Angelina Samba, que foi por ela que nós temos hoje o nosso poeta, o nosso autor Salomão Japão, que vem fazendo o caminho no mundo das artes, assim de forma, digamos, talvez que prática. Quando é que vamos ter o próximo livro que já tem até título? Portanto, este ano não termina e acredito que já será publicado, porque já está quase completado, mas falta um pouquinho, falta ali uma pintada que já é de costume, que estamos ali a temperar na cozinha para que quando for publicado o povo desguste e aprecie o máximo. Mas esse ano não escapa. Qual é a mensagem, já para terminar mesmo, estamos a escassos minutinhos do fim desse saiu nosso Covita Literatura, hoje aqui a conversa com o Salomão Japão, a partir da província do Namibe, particularmente na cidade de Moçambique, aqui na bela Baía do Namibe, onde estamos a emitir o seu e nosso Covita Literatura. Qual é a mensagem que quer deixar para os jovens, sobretudo aqueles que ainda sofrem o preconceito, sofrem a discriminação por alguma razão? Portanto, a mensagem que eu deixo e que sempre foi me incultado durante longo tempo: não desistem. A vossa condição física não define quem você é, e apesar da condição física, nós ainda podemos muito mais do que nós somos. É só não desistir, ter foco, força e fé, e tudo no tempo de Deus, que vamos chegar lá. Quer mandar beijos para alguém? Essa é a parte que eu queria, né? Estão ali já a picar. Portanto, primeiramente, mando um abraço para minha mãe, que se encontra na Willa,
Dona Angelina Samba e aos meus irmãos. Não queria esquecer um irmão que a arte me deu, Gabriel William Costa, também um de renome lá na Willa, cantor. E mando abraço também ao professor Lupenha, mando abraço já cá em Moçambique ao professor, né, acadêmico José Malongo, ou conhecido por Maló. Também abraço à cantora Noia. E são muitos. Aos meus colegas da faculdade Unib, a todos, aos meus professores, aos meus colegas de serviço. E tem alguém que não posso esquecer, ao meu Manuel Salomão, também um dos meus irmãos. Até quando eu saí de casa eu disse, olha, vou para lá na casa, não me esqueça só, então não esqueço também, mando um abraço para ele. Pois é, estimado ouvinte, foi assim então a conversa com o jovem Salomão Japão, ele que é autor e membro da Associação de Autores da Willa, residente no Namibe, aqui na cidade de Moçambique, de onde vos falamos, onde emitimos então este seu e nosso convite à literatura, que foi de veras uma conversa bastante frutífera e que com mensagens também cativadoras para aqueles que de alguma forma vivem o preconceito na pele. Já disse aqui o Salomão Japão, não olhem para aquilo que dizem as pessoas da vossa condição física, apenas vivam a vida e sigam aquilo que diz o vosso coração, sigam aquilo que diz o vosso sonho, que há de ser realidade. E já sabe que nós também somos gratos à Fábrica de Água Preciosa, que por via da lei do mecenato tem estado a patrocinar o nosso espaço, o convite à literatura, que todas as segunda e quinta-feiras vai ao ar. Da nossa parte, resta-nos apenas agradecer o carinho da sua audiência. E também você que ouve-nos a partir da sua viatura, agradecemos-lhe pela carona. Por isso mesmo, marcamos aqui o ponto final dessa sessão e nosso convite à literatura nesta edição, em que estivemos na cidade de Moçambique a conversar com o jovem Salomão Japão. De resto, recebam as saudações de Caetano Borges, o Canino Cardoso nos trabalhos técnicos e também do João Catombela, que realizou e apresentou este espaço. Eu aqui, em nome dos três, despeço-me com a promessa de voltarmos a estar juntos nas próximas ocasiões. Até lá, que Deus abençoe a todos. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.willa@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Ocuvita Literatura, aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.